Olá, pessoal! O conteúdo de hoje é volume do paralelepípedo, tá? O que seria um paralelepípedo? Paralelepípedo é como se fosse uma caixa de sapato, caixa de leite, como se fosse esse pote aqui meu, tá? Então, para calcular o volume desse paralelepípedo, quanto que ele está ocupando aqui. Para isso, ele diz aqui que o volume ele é igual ao produto das suas três dimensões, das suas três medidas. Coloquei aqui o desenho de um paralelepípedo com as três medidas. Então, nós temos o comprimento, que aqui está representado por A, pode estar um C de comprimento. A largura, que está representado por B, pode ser um L de largura. E a altura, que está representado por C, pode ser um A ou H, que normalmente a gente usa para altura, tá? Então, multiplicando essas três medidas, nós temos o volume desse paralelepípedo. Vamos conferir com esse meu potinho aqui, se dá certo isso? Aqui ele tem a medida dele. Ele diz ali que ele vai, não sei se vocês vão conseguir ver, até 400 ml ali em cima, tá? Vamos fazer a conferência. Ele falou que é só a gente medir as três dimensões aqui e multiplicar. Com uma régua aqui eu vou medir. E vão ficar medidas aproximadas, tá? Porque esse potinho aqui ele não é totalmente quadradinho. Então, ó. Aqui, acho, estão vendo que ele tem aproximadamente 9 centímetros aqui? Conseguem ver? Tá? Então, vamos colocar aqui que o volume é igual, a primeira medida foi 9. Vamos ver a outra aqui na lateral. Eu acho que essa parte de baixo é um quadrado. Ó, também 9, estão vendo aproximadamente? Deixa eu virar mais assim. Porque ele é mais, vem mais até aqui, nessa parte. É aproximadamente 9. E a altura. A altura dele é meio difícil, porque ele tem essa partinha aqui, vamos ter que medir aqui por cima. Deixa eu virar assim, ver se vocês conseguem ver. Vamos colocar aproximadamente 5 aqui também. Vai passar um pouquinho, mas fica mais fácil a gente calcular. Vamos ver. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 5, 405. Na verdade, centímetros cúbicos. Tá. Então, aqui, ele deu 405 centímetros cúbicos. Mas aqui ele está em ml, a minha unidade de medida. Lembra daquele lembrete da aula anterior que eu passei para vocês? Que ele diz que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ou seja, 405 metros cúbicos também serão igual a 405 ml. Ó, deu bem aproximado aqui o volume que a gente está calculando desse potinho. Claro que aqui os cantos dele é meio arredondado, não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui faz meio que um ovalzinho, não dá para calcular exatamente, mas chegou bem próximo aqui do que ele diz na embalagem. Ok? Então, nós comprovamos já que é assim mesmo que a gente calcula o volume de um paralelepípedo na prática. Agora, vamos comprovar aqui com exemplos práticos. Então, o primeiro exemplo diz assim: calcule o volume das figuras a seguir. Então, eu tenho um primeiro aqui que é um paralelepípedo com as três dimensões. Então, eu tenho 6 metros, 2 metros e a altura 3 metros. Para calcular o volume dele, basta multiplicar as três medidas. Não importa muito a ordem que vocês coloquem, porque, como já diz, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem que você coloca os números em uma multiplicação não altera o resultado. Vamos ver quanto que vai ficar. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36 metros cúbicos. Então, lembra que são sempre cúbicos. Por quê? Porque são três dimensões. Para o B, o volume desse paralelepípedo seria 7 vezes 1 vezes 2. Vamos lá. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Agora está em centímetros cúbicos. Só isso para calcular o volume. Vamos para o último aqui. O último diz assim: observe a figura. O desenho ficou meio parecendo um cubo, mas é um paralelepípedo. Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1,20 m e aqui eu tenho 0,80 metros, ou seja, 80 centímetros.
Ele quer saber o volume de água é de. Mas vocês estão observando que as alternativas elas estão em litros. Então, no final, a gente vai ter que pensar um pouquinho como que a gente vai fazer essa transformação, tá? Então, vamos primeiro calcular o volume. Então, o volume seria a multiplicação das três medidas. Então, eu vou colocar aqui 1,20 m vezes 0,80 vezes 1. Vamos fazer essas multiplicações aqui. Então, eu tenho 1,20 vezes 1,80 vezes 0,80. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 1,20 vezes 0,80. O último não vai fazer muita diferença, né? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Pulo uma casinha. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Pula outra casinha, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. Fica 0, 0, 6, 9, 0. Para saber onde vai a vírgula aqui no resultado, a gente conta o total de casas decimais que tem. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. Ficou aqui, tá? Total de casas decimais. Então, e o final era vezes 1. Vezes 1 não vai alterar muito, né? Então, aqui eu tenho... Eu vou colocar como está aqui, mas a gente podia não colocar aqueles zeros do final ali, tá? Ele quer saber... Isso daqui deu em metros cúbicos, não vamos esquecer. Só que as alternativas estão em litros. Então, ele diz aqui... Lembra do nosso lembretinho? Eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu tenho 1 metro cúbico e eu quero transformar para litros, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1000. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos multiplicar por 1000. A vírgula está aqui. Vamos multiplicar por 1000, vai ficar 1, 2, 3. Na verdade, então, esse volume ele pode ser considerado 960 litros, tá? Então, mudando a unidade de medida, ó, 1, 2, 3, parou aqui, 960, ou seja, a alternativa C é a correta. Esse foi o volume do paralelepípedo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.